Bom, hoje o meu discurso vai ser sobre a mentalidade mercantilista que infelizmente ainda predomina nesse país e no mundo todo, inclusive, mas no Brasil especificamente de forma muito mais acentuada. Bom, o mercantilismo lá, a doutrina predominante na época da França de Luís XIV, quando Colbert, Jean-Baptiste Colbert, o todo-poderoso das finanças francesas, coordenava, comandava todo o show econômico através de um dirigismo estatal cuja mentalidade era incentivar empresas exportadoras e encarar a importação como algo ruim. No fundo, o objetivo era o acúmulo de reservas em ouro. Bom, essa mentalidade foi totalmente refutada por Adam Smith já em 1776, no clássico livro dele sobre a riqueza das nações, onde ele mostrou que o livre comércio é mutuamente benéfico e justamente exportamos para poder importar e consumir. Quer dizer, importação e exportação, no fundo, são dois lados da mesma moeda. Nós usamos as exportações para pagar pelas importações. Se quisermos transportar isso a nível individual, para ficar mais fácil entender, um indivíduo exporta o seu trabalho e recebe em troca disso um salário, um dinheiro, que é apenas um meio de troca, e ele vai lá e usa esse dinheiro para justamente consumir os bens que outros produzem, ou seja, ele importa os outros bens que ele consome. Então não há absolutamente nada de errado com importação, mas a mentalidade mercantilista encara ela como algo ruim, justamente por causa da predominância da mentalidade de jogo de soma zero no comércio. É a mentalidade de guerra aplicada à economia. Quer dizer, o comércio, no fundo, para essa gente, é encarado como uma disputa entre A e B, onde para A ganhar, B tem que perder e vice-versa. Essa mentalidade foi refutada e, infelizmente, até hoje, depois de mais de 200 anos, nós vemos que ela ainda perdura, ou seja, a lógica econômica, apesar de ter sido muito clara em derrubar o aspecto mercantilista, infelizmente não chegou ainda na mente de muitas pessoas. E nós vemos isso justamente na rodada de Doha, que está aí tendo os últimos desfechos, onde claramente a predominância por trás de todas as negociações é essa mentalidade mercantilista. Eu sempre tive muita dificuldade de entender por que chamam de acordo de livre comércio um exército de burocratas e políticos de um lado, negociando com um exército de burocratas e políticos do outro, para assinar documentos de 1000 cláusulas, 1000 páginas enormes, cheio de detalhe e burocracia. Quer dizer, por que chamam isso de acordo de livre comércio? Livre comércio não seria mais fácil simplesmente retirar o governo da jogada e deixar o comércio realmente livre? No fundo, são empresas e indivíduos de diferentes nações que praticam comércio. Isso é o livre comércio. Um dos grandes problemas e barreiras e obstáculos para esse livre comércio é justamente a mentalidade nacionalista, um corolário aí da questão mercantilista. Como se nações exportassem, nações importassem. Não, são indivíduos e empresas, no final das contas, que estão praticando comércio. E o que acontece? Quando se cria inúmeras barreiras para esse livre comércio, está se prejudicando, no final das contas, os consumidores de ambos os lados, para benefício de alguns poucos produtores. Esquece-se que todos nós somos consumidores e apenas alguns são produtores de determinados produtos específicos. A entrada em jogo da política cria um incentivo à organização de grupos de interesses, famosos lobbies, para pressionar o governo em prol de privilégios e benefícios para determinados produtores em específico, em detrimento, à custa de todos os consumidores. O curioso disso é o seguinte: se um país vai lá e cria barreiras, dá subsídios para determinados produtores, impede a livre importação de empresas mais eficientes localizadas em países diferentes, ela está prejudicando o seu próprio consumidor. Aí o que nós fazemos? A lógica mercantilista é a seguinte: bom, se tem lá um governo dando um tiro no próprio pé do povo de sua nação, o que nós fazemos? Vamos retaliar. O que significa isso? Vamos dar um tiro no nosso próprio pé também aqui, prejudicando nossos consumidores. Bastiat fez uma analogia muito boa. Imagina que é uma ponte que liga dois países. E um dos lados vai lá e cria uma barreira alfandegária, um obstáculo que dificulta, que encarece
todos os produtos que chegam a esses consumidores desse outro lado. Ora, o nosso governo retaliar significa nosso governo criar barreiras que dificultam, por outro lado, os produtos que chegam de lá para cá. Nós não temos muito o que fazer em relação à irracionalidade do lado de lá. Né? Agora, nós temos muito o que fazer em relação à irracionalidade do lado de cá que nos prejudica. Simplesmente abolir esse lado de obstáculo da fronteira. E isso vai prejudicar um ou outro grupo de interesse, mas vai favorecer todos os consumidores. Quando nós escutamos proteger a indústria nacional, já me dá calafrios, porque no fundo, o que significa isso? Significa encarecer produto para brasileiros, para consumidores brasileiros. Né? Quando fala-se em proteger a indústria automobilista, por exemplo, está, no fundo, querendo dizer o seguinte: isso é sinônimo de carros mais caros para todos os brasileiros. Todos são consumidores de carro, apenas alguns são produtores. E essa lógica pode ser usada para todos os produtos. Um computador coreano ou japonês chega pelo dobro, pelo triplo do preço no Brasil em relação, por exemplo, aos Estados Unidos. Isso é o quê? Proteção da indústria nacional? Não. Isso é prejudicar os nossos consumidores. Simplesmente isso. Agora, qual é a falácia que essa turma protecionista usa? Então, no fundo, vamos quebrar toda a indústria nacional. Ora, minha gente, isso é uma falácia clara econômica. Em última instância, como eu já disse, exportação é o que usamos para pagar as importações. Se todas as nossas indústrias, vamos supor, fossem à bancarrota, com que dinheiro nós íamos pagar as importações? Quer dizer, é uma clara falácia que as poucas pessoas se dão ao luxo de questionar para entender o que está por trás disso. Então é óbvio que não existe esse risco. Né? No fundo, o que vai acontecer com o livre comércio é que cada um vai focar nas vantagens competitivas, onde é mais eficiente, onde pode vender mais barato no mundo e ganhar mercado. E aí vai importar o que não consegue produzir de forma tão eficiente. Então o livre comércio ele é sempre benéfico, mesmo que não seja bilateral o acordo. Quer dizer, se eu não, mutuamente benéfico sempre vai ser qualquer troca. Agora, se eu não posso fazer nada em relação aos obstáculos criados do lado de lá, eu com certeza posso melhorar metade do lado da balança, que é o quê? Tirar o governo da minha economia, né? Cortar os obstáculos criados para a importação dos produtos pelos brasileiros. Isso já seria meio caminho andado. E aí, com o resto, vamos pressionar o lado de lá. Eventualmente, a lógica de mercado precisa prevalecer. Porque, no fundo, quando o governo americano ou europeu cria subsídios agrícolas, o que ele está fazendo? Sim, ele está prejudicando produtores brasileiros. Agora, ele está dando um tiro no pé de todos os consumidores americanos e europeus que têm que comprar produtos agrícolas mais caros. Porque o Brasil é mais eficiente e poderia vender mais barato. Agora, não vamos nos vingar de forma infantil disso, tornando o produto industrial mais caro para os brasileiros. Isso é totalmente irracional. Então, quer dizer, precisamos atacar o cerne do problema. O cerne do problema é a mentalidade mercantilista que ainda predomina vis-à-vis a mentalidade de livre comércio de fato. Livre comércio de fato pressupõe retirar o governo da história. Né? O governo não saiu da questão religiosa, não defendemos um Estado laico com tolerância de todas as religiões, justamente porque o governo não faz parte de nenhuma oficialmente. Então, é exatamente isso que tem que ser vendido no campo das ideias econômicas. Retirar o governo da economia e aí sim abraçar finalmente o livre comércio. Era isso que eu queria falar hoje, condenando, repudiando a mentalidade mercantilista que está claramente sendo utilizada em toda essa rodada de Doha.